Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Deus seja louvado pela sua vida e por essa manhã, né? Que dia maravilhoso. Estamos aí terminando o mês de abril, né? Logo já estamos aí em maio e Deus tem nos conduzido, meu irmão, minha irmã. Perfeita vitória, né? Perfeita segurança. Deus seja louvado. E a Lívia só crescendo e ficando xixi. Amém. Glória a Deus. Tema desta manhã bendita. Pega a sua agenda, pega a sua Bíblia, né? Esteja atento àquilo que Deus quer te falar. O tema desta manhã é: uns zombam, outros adiam, mas outros creem. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Glórias a Deus. Livro de Jó, 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Diga assim: eu conheço ao Deus vivo. Aleluia. A graça de Deus revelada nos permite conhecer ao Deus vivo. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nosso único e suficiente Salvador, Deus soberano, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que há, Senhor, neste mundo. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque somos os Teus filhos, somos a Tua criação. Nós somos a Tua criação, Senhor. O Senhor nos criou, e a Bíblia diz que nos criou a Tua imagem e semelhança. E glórias nós te damos, ó Pai, porque com a obra da cruz do Calvário, com a vitória daquela cruz, o Senhor nos fez santos e irrepreensíveis. Hoje, Senhor, nós temos a segurança da nossa salvação. Nós temos a certeza, Pai, da nossa salvação. Glória nós te damos, ó Pai, por servir a um Deus tão bom. Glória nós te damos, ó Pai, por estarmos debaixo de um ministério que tem zelo com a palavra, zelo com a verdade, zelo, Senhor Jesus, com o chamado de viver em graça, na genuína graça de Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã bendita, mais uma vez até aqui por este mês. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado na sua destra fiel, e nós cremos que assim será, Senhor. Declaramos um final de mês maravilhoso, abençoado, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. E a igreja que concorda, que espera o melhor de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Obrigado, Pastor Alessandra. Então, o tema desta manhã, meus irmãos amados: família espiritual, salvos, eleitos, predestinados em amor. Deus quer nos explicar que uns zombam da palavra, outros adiam, né, o viver na palavra, mas outros creem. Amém. E nós fazemos parte daqueles que creem. Amém. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Há um chamado lá: viver crendo na promessa, viver crendo na palavra. Então, eu quero aqui te explicar um pouquinho, né, deste recado do Senhor para hoje. Então, quando você fala de zombo, né, então o primeiro bloco aqui do nosso estudo aqui uns zombam de Deus e do Evangelho porque adulteram a palavra. Sei que essa expressão ela é meio forte, né, meio dura, mas, amado, nós vivemos um momento de mundo, né, em especial também de pregação do Evangelho desse século, onde muitas pessoas têm adulterado a palavra. Né? O que é adulterar a palavra? Amado, é se eximir de pregar a verdade,
é fugir de falar aquilo que o altar tem que falar. Não é distorcer a verdade. E nós temos visto isso, infelizmente, é um movimento mundial, né, que acontece dentro do Evangelho, onde muitos pregadores têm adulterado a palavra. Ao invés de para pregar a palavra, pregam outra coisa, que não é a Bíblia. Pregam outras verdades, que não são as verdades da Bíblia Sagrada. Pregam filosofia, né? Hoje você sabe, meu irmão, tem altar que é coaching, você tem filosofia, você tem pensadores, tem de tudo, menos Bíblia Sagrada. Então, o Senhor quer nos alertar, mais uma vez, né, o fato de que uns, né, nessa terra zombam de Deus, zombam do Evangelho, porque adulteram a palavra. Mas glórias a Deus, porque nós podemos dizer, como disse Jó, 42:5, eu te conhecia só de ouvir falar, né? Só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diga mais uma vez, meu, glórias a Deus. A graça de Deus iluminou os nossos olhos, a graça de Deus retirou os véus, né? Retirou as escamas. Antes nós ouvíamos falar de Deus, mas hoje nós conhecemos a Deus e conhecemos Ele em espírito e em verdade. Então, o primeiro ponto que nós estamos aqui comentando sobre esse zombar da palavra, né, pelo fato de adulterar a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo alertou isso de uma forma bastante clara, né? Ele disse lá em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo, vindo do céu nos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que, igreja? Anátema, que é do original, quer dizer maldito. Então veja, o apóstolo Paulo já orientava a respeito disso, né? Ele já nos passava esse alerta, esse cuidado. O que é pregar o evangelho que vá além do que temos pregado, né? O que quer dizer essa expressão aqui? Amado, nós fomos chamados para viver a graça de Deus. Diga assim, eu fui chamado para viver a graça de Deus. Você não foi chamado para viver filosofia, você não foi chamado para viver lei, você não foi chamado para viver tradições de homens. Tá? Então o apóstolo Paulo é muito claro, cirúrgico. Ele diz, olha, se até um anjo vindo do céu nos prega o evangelho que vai além do que temos pregado, daquilo que você aprende na graça de Deus, seja maldito. E o versículo 9 ele reforça isso. Ele diz assim, ó, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebesses, seja anátema, seja maldito. Sei que, de novo, essa expressão é forte, né? Mas, amados, nós precisamos enfrentar essas coisas da forma como Deus quer que a gente enfrente. Se Deus está falando que quando a pessoa distorce o evangelho, quando ela foge de falar a verdade, né? Quando ela encanta as pessoas com histórias, filosofias, se Deus está falando que isso é zombar, isso é sério para nós. Isso deve ser sério para você. Isso deve ser algo que deve ser levado a sério. Tá? Quero mais uma vez agradecer a Deus por estarmos debaixo de uma igreja fiel à Bíblia Sagrada. Tá? Você está numa igreja, está num ministério fiel à Bíblia Sagrada. Eu e minha esposa, nos palestrando, a gente tem se esmerado aqui em trazer para você a melhor palavra, né? Não só as nossas ideias, mas o recado de Deus da melhor forma possível. Os nossos diáconos aqui, diácono Yuri, diácono Renato, que nos auxiliam com a palavra também, tementes a Deus. Que nós não queremos, amados, ser enquadrados nessa expressão que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Olha, se algo sair disso que é graça de Deus, se algo sair disso que é viver da fé, seja maldito. Tá? Então, meu irmão, nós precisamos enfrentar isso. Quero te dizer que nós temos um altar, né, um ministério de enfrentamento. Nós não estamos aqui pregando aquilo que é da ibope, aquilo que as pessoas querem ouvir,
Nós não estamos aqui pregando aquilo que apetece a um ao outro. Não, é um recado de Deus para ser dado. Quando nós subimos a este altar, você pode ter certeza, meu irmão. Há um recado de Deus sendo dado. E que os olhos espirituais estejam abertos, que os ouvidos de ovelha, que você tem ouvido de ovelha, né, estejam aí abertos para ouvir a palavra de Deus. Isso é importante, amado, para a vida, estar pegado à graça de Deus, as verdades, a forma de viver. Porque o que o apóstolo Paulo passa aqui nesse versículo de Gálatas 1, 8 e 9 é uma forma de viver, né? Uma forma de viver. Então, quer dizer, a graça de Deus me dirige numa forma de viver. Tá? E qual é o problema dos crentes desse século? Estão no erro. Muitos, né? Generalizando também, mas muitos estão debaixo de altares que adulteram a palavra. E adulterar a palavra, amado, é zombar de Deus. A Lívia está falando em línguas agora nessa hora. Vamos lá. Olha, o que diz ali? Mateus 20, 22, 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais. Por quê, amado? Porque as pessoas erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então veja, quando você, amado, não está sendo dirigido, não está colocando a sua vida debaixo dessa direção, desta orientação de Deus, Jesus já dizia: as pessoas erram. Errais por quê? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando alguém vem e te confronta com um assunto, amado, você tem que conhecer a palavra. Ou pelo menos os fundamentos da palavra tem que estar no teu coração. Nós temos um outro livro muito importante na nossa livraria ali, né? Quero incentivar os irmãos agora. Olha, amado, invista em você. Invista no teu conhecimento. Né? Então tem um livro ali que é Doutrinas da Graça de Deus. Ou você pode pegar os livros que às vezes falam de cada uma das doutrinas, para que a gente não erre. Porque aonde que erra? Jesus disse aqui, olha, as pessoas não conhecem as Escrituras. Então quando a gente olha, né, para alguns ministérios, onde você vê milhões de pessoas ali que vêm de caravanas de ônibus, passam o dia inteiro dentro da igreja lá, e aí estão lá ouvindo entrevista com o demônio, né? Chacoalhamento de crente, cada coisa horrorosa, né? As pessoas fazendo autobatismo, né? Olha, só para citar algumas barbaridades que a gente vê, né? Então, o pastor colocou um balde na frente de todo mundo, aí as pessoas ficavam de joelho naquele balde, e elas faziam autobatismo, ela enfiava a cabeça do balde e se batizavam. Assim. E não é uma pessoa, não, mano. Você olhava assim, você via a cena, é uma coisa assim assustadora, pô. Centenas de pessoas fazendo isso. Centenas de baldes. E as pessoas fazendo autobatismo. Mas por que, Marcelo? Porque as pessoas não conhecem a palavra. Conhece a palavra. Então, o Senhor está te lembrando algo aqui, amado. Você sempre tem que confrontar com a palavra. Confronte tudo com a palavra. A palavra tem uma orientação a respeito disso, ela esclarece a respeito disso, ela fundamenta isso. Não, mano, fuja, né? Questione, é a sua vida, a sua vida espiritual. Porque Jesus disse: as pessoas erram, elas tropeçam, porque não conhecem a palavra. Mas glórias a Deus, amado, porque aquilo que foi profetizado lá em Jeremias 31, 34, chegou às nossas vidas através da graça de Deus. O profeta diz assim: não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? Então, veja, a graça de Deus nos dá um conhecimento, a graça de Deus abre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente de tal forma que nós entendemos que fomos perdoados por Deus. Diga assim: eu fui perdoado. Né? E que o Senhor não quer saber da nossa vida passada.
não quer saber do nosso velho homem. Né? Ele diz assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então você não tem aqui um altar acusador, que vem aqui para te lembrar do teu passado, falar dos seus pecados. Não, nós entendemos que a graça de Deus ela é restauradora. Amém. A graça restaura, diga assim, a graça restaura. Restaura. Tá? Nos traz a nossa identidade. Sermos um povo santo, irrepreensível. Tá? Então, amados, você tem que se alegrar muito, porque uns têm zombado da palavra. De novo, os altares têm adulterado a palavra. E eu queria te dizer um negócio muito importante, que esse adultério da palavra não é um negócio, André, escancarado. É sutil. Então um dia vem o pastor lá e fala uma coisinha. Todo mundo fica quieto, todo mundo aceita. Aquilo ali é um absurdo, é uma aberração bíblica. Todo mundo aceita. Aí vem outro dia, ele fala outra coisinha. E você vê aí altares falando cada coisa hoje, porque hoje com a internet, né, tudo é sabido. Tá? A pessoa pode negar o que ela quiser, pode falar que é contexto, fora de contexto. Né? Obviamente tem as montagens e tudo, mas tem coisas que a gente ouve e você fala, não acredito que esse pastor está falando isso. Não tem porquê, presbítero Beto, não tem nenhum sentido. O que é que está acontecendo? A palavra está sendo adulterada. Quero te dizer, meu irmão, olha, Deus seja louvado, que nesse ministério nós temos um cuidado com a palavra. Nosso apóstolo, né, fundador do nosso ministério, dirigente do nosso ministério, ele tem um cuidado com a palavra. Um cuidado mais extremo com a palavra. Né? Zelosos da palavra. Tá? Porque é algo importante. É importante, muito importante. Senão nós vamos aí cair nesta vala de zombadores, de pessoas que adulteram a palavra. Olha, eu sei que a expressão é dura, mas é isso mesmo, é adultério. A palavra diz uma coisa, se fala outra. Hoje que se fala, não, venha como que você está, meu irmão, minha irmã, e fique do jeito que você está. Não, essa vida tua que está errada, Deus aceita também, não tem problema. Pode vir. Não, Deus falou uma coisa, mas hoje nós estamos em outras épocas. Deus aceita, Deus perdoa. Pode ficar. Não é, mano. O Evangelho tem que trazer transformação, mudança. E eu sei que não é da noite para o dia, mano. Olha, acho que em todos nós aqui Deus tem transformado, né? A nossa vida dia a dia. É isso, irmão? Até o dia que nós vamos lá para a glória, estamos sendo o quê? Transformados, lapidados, né? Polidos por Deus. Mas tem que haver uma mudança. Nossa apóstolo brinca muito com isso, não pode, viu? A pessoa te encontrar 30 anos sem te ver, quando te encontra, você é a mesma pessoa. Não houve mudança nenhuma. Né? E tem crente que continua o mesmo briguento de sempre, mesmo fofoqueiro de sempre, mesmo mentiroso de sempre. Né? Isso é um velho homem. Tem que haver mudança. Amém. Tem que haver mudança. Amém. Mas a mudança só acontece com a verdade. Por isso que a Bíblia diz, né? Clássico, conhecereis a verdade vos libertará, transformará, vai nos mudar. Amém. Gálatas 1:6, o apóstolo Paulo, né? De novo exortando aqui, ele está nesse contexto com a igreja de Gálatas ali, no embate, né? Como nós estamos aqui com a palavra, cada pregação. Eles admiram que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para o quê? Outro evangelho. O apóstolo Paulo está falando, eu vim aqui, preguei, ensinei a palavra, né? Ensinei o que é a graça de Deus, ensinei o que é viver debaixo da graça de Deus, a genuína palavra da graça de Deus, que é servir a Cristo ressurreto, não o Cristo da sua carne, né? Não o Cristo que está crucificado, não, o Cristo que ressuscitou. Então me admira que você está passando tudo isso que eu te ensinei para outro evangelho, para outro ensino. Aí ele pega e diz assim, versículo 7, o qual não é outro,
senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. É isso que nós vemos, amado. Isso que nós vemos nos dias de hoje, né? O Evangelho sendo pervertido. E de novo, meu irmão e minha irmã, atenção, atento. Não é uma coisa que acontece assim rapidamente. É muito sutil. É muito... passa assim, parece até que passa desapercebido. Tá? Mas glórias a Deus, porque o Senhor tem iluminado os nossos olhos, para sermos pessoas que estão firmadas na palavra e tem tudo crivado na palavra. Tem que estar debaixo da palavra. Porque ele diz assim, em Gálatas 3:1, só para concluir esse primeiro bloco, né? Nós não fazemos parte do povo que tem zombado da palavra. Adulterar a palavra é zombar da palavra, zombar de Deus. E ele diz assim, olha, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Do original quer dizer embruxou, enfeitiçou, né? Quem é que te enfeitiçou? Quem é que te embruxou? Quem vos fascinou a vós? Que antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, nós temos que ter, de novo, a Bíblia como nosso crivo, como nosso parâmetro, como a nossa bússola, porque o que eu já vi, meu irmão e minha irmã, né, esses anos de caminhada, pessoas sendo embruxadas, enfeitiçadas, porque a pessoa, ela começa a ouvir uma voz que fala, olha, não precisa mais de igreja, a igreja é você é a igreja, não precisa mais, e ela vai seguindo essa voz, amada, daqui a pouco a pessoa que estava com você aqui do seu lado, vira a cabeça, né? Como diziam os antigos, né? Você vira a cabeça. A pessoa que você, olha, já vi pessoas de altar, né? Por isso que a palavra de Deus diz, né? Quem pensa que está de pé, cuide, né? Ore e cuide para que não caia. Tá? Pessoas de altar, né? Que tinham chamado a pregação, começaram a ouvir uma voz estranha. Não, olha, a graça não é bem assim, não. Tem lei também, você pode colocar lei, né? As mulheres não podem dar um cabelo comprido, tem que colocar um lenço, um véu. E aí, amada, eu lembro aqui a minha saudosa sogra querida, né, que está na glória nesta hora, desfrutando do melhor de Deus. Eu lembro que, como ela tinha nesse período aqui, desse episódio que eu estou te contando, obviamente não estou citando nomes, não, uma questão ética, ela veio num culto, né, nós não éramos pastores, né, nós éramos ajudadores ali, não éramos oficiais, e ela olhou aquele homem pregando, ela falou, meu Deus, não é a mesma pessoa. Ela falou, essa pessoa que está pregando é outra pessoa. O nível de agonizar era de transformação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quem vos embuchou? Quem que te enfeitiçou? Então veja, meu irmão, olha o que nós estamos falando aqui. Quando você dá ouvidos a outras vozes, e meu irmão, olha, o Espírito Santo de Deus fala com você, porque às vezes essas vozes elas vêm pelo WhatsApp, hoje elas vêm pelas redes sociais, né? E aquela ligaçãozinha que vem para você, cuidado, meu irmão, cuidado. Nós, na minha casa, eu e a Bia somos tolerância zero com isso. Amém. E eu não dou ouvido, amado, para a pessoa não estar em linha com a palavra. Não dou ouvido, não dou, diaconisa Letícia, crédito. Eu não preciso. É um risco muito grande, amado. Olha, eu vou repetir aqui. É um risco muito grande. Porque esses casos aqui, eu contei só apenas 2 aqui, eu já vi, é uma vozinha, que aí vai ouvindo, vai falando, olha, me fala mais. É isso que o apóstolo Paulo estava indignado, ele falou assim, olha, igreja de Gálatas, vocês ficaram insensatos. Quem que embruxou vocês? Quem que enfeitiçou vocês? O que vocês ouviram que vocês estão enfeitiçados? Que vocês deixaram, né, de servir a Cristo, de seguir a graça? É isso, irmão. Então, não é brincadeira que nós estamos comentando aqui não, irmão. Tá? Estar firme na graça de Deus é um desafio diário. Tá?
E em especial, tá? Porque não tem magia negra, esses negócios, por isso que fizeram, não sei o que, não. O sangue de Jesus está em nós. Diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Mas eu posso dar ouvidos, né? Lembra da Eva? Mas foi um minutinho. Foi um minutinho. Quando viu, estamos nós aqui, né? Estamos nós aqui, olha, suando o pão de cada dia, mas Deus seja louvado, né? Com as nossas lutas, com a nossa carne. É um minutinho. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Ouça a voz de Deus. Aqueles que estão ouvindo a voz de Deus, digam amém. Amém. Diga, eu ouço a voz de Deus nesse lugar. Porque a voz de Deus é a Bíblia. É a Bíblia lançada. Amém. Você está ouvindo Bíblia? Está ouvindo a voz de Deus. Então, outro ponto da pregação de hoje, importante na sua vida. Outros adiam, né? Eu falo assim, outros adiam uma vida abençoada, porque seguem homens que não seguem o Evangelho. Outra coisa importante, amado, do recado de Deus hoje. Você não pode seguir, nós seguimos a Cristo, né? Diz que o apóstolo Paulo dizia, né? Eu sou imitador de Cristo. O nosso apóstolo é imitador de Cristo, imitador do apóstolo Paulo. Nós somos imitadores aqui do apóstolo Paulo, imitadores de Cristo. Nós não seguimos homens, amado. Em especial, nós seguimos homens que não seguem o Evangelho. Então, acho que é muito fácil, né? Você ter esse cuidado. Né? Nós não seguimos homens, nós não idolatramos homens. E principalmente nós não seguimos homens que não seguem o Evangelho. Por que, Bispo Marcos, o senhor está comentando isso? Porque hoje tem um mundo do Jesus gospel, pop. Né? Não sei se você sabe, não sei se você está vendo isso. Né? Tem até umas camisetas, inclusive eu não gosto muito disso não, mas eu sei que os jovens às vezes gostam de coisas diferentes, mas tem lá um Jesus dando risada, falando assim, e aí você, é nós. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Né? Tem todo um movimento hoje, amado, querendo transformar Jesus Cristo num Deus pop gospel. Muito cuidado com isso, amado. Inclusive, já comentei aqui no altar, tem uma série, depois vocês procurem ou me falem em privado, que eu comento com vocês, eu quero comentar aqui no altar, de novo, uma questão ética. Um ministério muito famoso, internacional, famoso por suas músicas, por suas canções, né? Inclusive muitas músicas maravilhosas, que decaiu. Por quê? Porque colocaram, Carol, no lugar do pregador, colocaram um astro pop. Né? No começo, Sandra, até que a coisa estava indo bem, parecia, viu, que a coisa estava indo. Daqui a pouco a coisa começou a degringolar, escândalo atrás do outro, né? Não sei nem como esse ministério está de pé hoje, mas foi um ministério que cresceu assustadoramente, né, através das músicas, conquistou muitos jovens, né? Acho que alguns aqui já estão até sabendo qual é o ministério, de novo, não quero comentar isso, mas o que a palavra está falando aqui, amado? Que nós não seguimos homens que não seguem o Evangelho. Que na hora que esse indivíduo, só para concluir esse exemplo aqui, tá? Estou você dando um exemplo, tá? Esse indivíduo começou a sair aí, né, sem camisa. Estava pensando em tirar umas fotos sem camisa, não. Não precisa, né? Começou a sair sem camisa, com aquelas calças baixadas aqui, né? Mostrando a virilha aqui, né? Com o Justin Bieber. Aí já era decadência já. E diagonizando, não é um negócio que começou, foi bem devagar, né? Alguém sobe, começa a dar um showzinho, daqui a pouco. Então, amado, o Senhor está falando assim, uns têm adiado viver as bênçãos de Deus porque têm seguido homens que não seguem o Evangelho. Amado, nós seguimos o Evangelho. Amém. Nós somos seguidores do Evangelho. Tá? Diz assim Gálatas 3:2: quero apenas saber isso, vós, que recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós recebemos Jesus pela pregação da fé. Diga, eu sou da fé.
estão seguindo homens que lhes apetece falar da lei e não da graça, que lhes apetece, Diácono Renato, falar sobre o livre-arbítrio e não do Deus soberano, que lhes apetece colocar o povo de Deus debaixo de jugo de escravidão, né? Escravidão, tem que fazer jejum, tem que subir no monte, tem que ficar sem dormir, tem que ficar sem comer, do que dizer que em Cristo nós somos livres. Livres. Né? Que não tem que batizar nas águas, enfia a cabeça dentro de um balde de água, do que dizer que em Cristo todos nós fomos batizados no Espírito Santo de Deus. Todos nós. Então, o que o apóstolo Paulo está falando assim? Você recebeu o Espírito de Deus através das obras da lei ou pela pregação da fé? De novo, foi pela pregação da fé. Diga assim, pregação da fé. Diga assim, eu estou aqui porque eu ouvi a pregação da fé. Amado, eu tenho certeza disso. Eu estou aqui porque um dia eu ouvi a pregação da fé. Aleluia. Não foi ele. Eu tenho certeza. Eu ia falar assim, não, você vai ficar sem comer. Não, nem eu e minha filha estaríamos aqui, porque a gente aprecia a boa culinária, né? Eu não estaria aqui, amado. Eu estou aqui porque eu ouvi a pregação da fé. Palavra verdadeira, né? Gálatas 3,10 diz assim ainda: todos quantos, pois são obras da lei, estão debaixo de quê? De maldição. Amado, grifa esse versículo aí na sua Bíblia. Importante você. Quando a pessoa, não, que vocês não guardam o sábado, não guardam o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Não, que vocês não fazem jejum. Não, amado, não paga o preço. Jesus já pagou todo o preço. Não, que vocês não sobem no monte, que vocês não participam das correntes, que vocês, amado, diz assim, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Meu Deus, eu acho isso muito forte. Eu não sei você não, mas eu acho isso muito forte. Diz então que se eu me submeto à lei, a Moisés, ao jejum, batismo nas águas, a subida no monte, né? As sextas-feiras, não sei, do descarrego, amado, eu estou debaixo de maldição. Deus me livre de estar debaixo de maldição, amado. Porque está escrito: maldito todos aqueles que não permanecem em todas as coisas escritas no livro da lei. Porque, amado, a lei, ela tentava fazer uma coisa que só Jesus Cristo conseguiu fazer, né? A lei tentava santificar, amado, a carne do homem. Não, Jesus veio e santificou, nos santificou pelo Espírito. Aleluia. Então diz assim: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E eu já comentei no culto passado, vou ler alguns aqui, que a lei é assim, tem 613 mandamentos. Se você falhar em um, você falhou em todos. Essa é a lei. Impossível de ser cumprido. Graças a Deus, Jesus. Glórias nós te damos, ó Pai, que tu vieste, Senhor. A profecia se cumpriu. O Senhor morreu, ressuscitou. O Senhor está vivo. Amado. E nos deu a graça para viver. Amado, eu não quero que você viva debaixo de maldição. Isso foi só um jejuzinho. É maldição, amado. Isso vai só uma subidinha no monte, ficar umas noites sem dormir. É maldição. É simples assim. Não vamos negociar, mano, com a palavra. A palavra diz: se você estiver submetido à lei, você está debaixo do ministério de maldição. Em outras passagens, palavra de morte e maldição. Né? Diz assim João 4:22: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, vem de Jesus Cristo, né? E por intermédio de Jesus Cristo. É isso que está falando aqui a palavra de Deus, tá?
Olha, muitos adiam a vida de bênçãos, uma vida feliz, uma vida com cabeça nessa terra, porque estão seguindo homens que não seguem a palavra. Estão debaixo de ministérios que não submetem à palavra. Se submetem às tradições, às ordenanças, né, aos rituais de sacrifício. O apóstolo Paulo diz assim, em Atos 17:16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face o quê? Da idolatria dominante da cidade. Glórias a Deus, amado. Nós não idolatramos ninguém. Nós amamos a Cristo. Nós não idolatramos homens. Aqui você não tem. Porque as pessoas, eu queria abrir um parênteses aqui, é muito importante, sabe, o Milton, Diácono Renato, e eu vi por vezes as pessoas às vezes confundindo isso, né, porque às vezes não foram educadas na palavra a respeito disso. Uma coisa é respeito, né, Diácono Renato? Respeito à autoridade, respeito àquilo que Deus ordenou, ao chamado de Deus, é respeito. Outra coisa é idolatria. Nós não idolatramos ninguém. As pessoas às vezes falam: não, vocês ficam idolatrando o apóstolo Miguel Ângelo. Nós não idolatramos ninguém, amado. Nós temos respeito, né? Respeito, amor, gratidão. Amado, o nosso alvo da nossa adoração é Jesus Cristo. Amém. Sempre foi, é e sempre será. Só que as pessoas confundem. Respeito, você tem que respeitar a autoridade, né? A gente faz durante a semana artes marciais, inclusive até indicar para a Sandra colocar esse menino aqui no. Depois eu passo, fazer uns exercícios. Lá aí estava o mestre comentando, né? Que as pessoas hoje em dia não têm educação mais, né? A pessoa passou 30 anos lá estudando para virar um mestre, né? A pessoa chega e trata ela: ô Zeca. Ele falou: poxa, aqui, pelo menos na academia, aqui eu sou mestre, né? Pelo menos aqui. As pessoas não sabem o que é respeito. Elas acham que é idolatria. Nós temos a maior tranquilidade de dizer que nós nunca idolatramos a autoridade do nosso ministério. Nós temos respeito, amor. Respeito. Hoje em dia está tudo virado de ponta cabeça, né? As pessoas não sabem mais o que é respeito. Tá? Então, uns adiam as bênçãos porque estão idolatrando homens, seguindo homens que não seguem o Evangelho. Olha, avança um pouquinho para mim aí, diaconisa. Amós 5:21. O profeta Amós diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas evangélicas, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Versículo 23. Afasta de mim o estrépito, quer dizer, cânticos, né? Barulho de cânticos, dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Então veja lá, o apóstolo, o profeta Amós, né, está comentando lá, que quando o louvor, a adoração não é dirigida unicamente a Deus, Deus não aceita, não recebe. Deus não recebe. É simples assim, ó, né? Simples assim. E por quê? Por quê, igreja? João 12:43, já conheço, um pouquinho mais à frente. Porque muitos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, nós estamos aqui, amado, firmados na palavra. Diga assim: eu estou firmado na palavra. Nós estamos aqui firmados na palavra. Nós não estamos aqui firmados no homem. Ainda que o ministério da qual nós pertencemos tenha uma autoridade, tem um apostolado. Aqui você tem um bispado, né? Tem um pastorado. Mas nós estamos firmados em Jesus, na palavra, na graça de Deus. Qual é o problema? Muitos amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor está falando ao teu coração. Amém.
Apocalipse, um pouquinho mais à frente, Apocalipse 17, 2, diz o quê? Né? O problema dessa terra. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, a palavra de Deus diz que esse ignorar a palavra, né, viver essa mundanice, né, da palavra, esse adultério espiritual, essa adulteração da palavra, diz que é prostituição. E muitos fizeram isso aqui, especificamente, né, se fala a uma instituição religiosa que se uniu aos reis dessa terra, que se vendeu, né? Inclusive nós temos ali uma coletânea, né, de Apocalipse, né? Muito boa, são 6, 7 livros, né? Uma literatura densa, mas um estudo muito importante. Nós ouvimos essa pregação da saudosa Bispo Solange, né? Que pregou a respeito disso, de Apocalipse ali, fala da grande meretriz, né? Que é uma instituição religiosa nessa terra que está vendida, né? Que está, né, praticando prostituição espiritual. Então, amado, Jeremias 9:23 diz assim, olha, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, amado, a nossa glória está em conhecer a Cristo. A nossa glória está em crescer na graça e no conhecimento de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, amado. Então, nós aqui comentamos sobre aqueles que zombam da palavra, adulterando a palavra. Nós comentamos até agora daqueles que adiam as bênçãos, porque estão debaixo de maldição, seguindo homens que não seguem a Deus e que não seguem o Evangelho. Agora, né, a nosso respeito, outros creem, e os que creem digam amém. Amém. Porque são o quê? Ovelhas. Diga assim, eu sou uma ovelha de Cristo. E foram escolhidos para seguir o Evangelho do quê? Da graça de Deus. Diga assim, eu fui escolhido para a graça de Deus. Amado, que alegria isso tem que trazer no teu coração. Você foi chamado, escolhido, né? A fé é de poucos, tá? Não se assuste, amado. A fé é de poucos. Nós cremos que há muitas pessoas nessa cidade que estão debaixo de ministérios enganadores, que estão debaixo de mentiras, que estão debaixo de enganos, e que esta palavra vai chegar e vai libertar, e vai trazer, amado, vai conduzir essas ovelhas a esse aprisco seguro. Amém. Que é a graça de Deus aqui em Curitiba, aqui na rua Rani Frank, número 2630. Eu creio nisso, porque quem crê, amado, são ovelhas. Quem crê foi escolhido para seguir o Evangelho da graça de Deus. E o apóstolo Paulo relata aqui uma experiência muito interessante, de novo em Atos 17:16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Versículo 19, né? Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, o apóstolo Paulo falando ali sobre a graça de Deus, sobre o Cristo ressurreto, né? Falando sobre viver pela graça e não por obras. Aí aquele povo ali, né, começou a questionar, que nova doutrina é essa que ensinas? Você sabe que isso aconteceu na vida do apóstolo Miguel Ângelo, né, quando ele começou a falar da graça de Deus. Isso acontece na nossa vida quando você começar a falar da graça de Deus. Isso acontece no nosso ministério. As pessoas pensam que é doutrina nova. Não, amado. As 14 epístolas escritas, né, pelo apóstolo Paulo são revelações da graça de Deus. Nossa Bispo Solange dizia assim, que é o filtro
da Bíblia Sagrada está nas 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que começa lá no livro de Romanos e vai até Hebreus. Você precisa ler, amado. Você precisa fazer o seu devocional, precisa estudar. Você vai se impressionar com as verdades que estão ali, né? Na Bíblia toda, mas ali está o filtro, tá? Então, o apóstolo Paulo falando sobre a graça, aqueles homens que estavam ali, né, levaram ele a um local chamado Areópago, que é uma espécie de um tribunal, né, onde as pessoas julgam as causas ali, tá? O versículo 22 diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo o quê? Acentuadamente religiosos. Uma coisa importante, amado: graça de Deus não é religiosidade. O que é religiosidade? É você dizer para uma mulher que ela não pode cortar o cabelo. Se ela cortar o cabelo, ela está em pecado, ela vai para o inferno. Que ela tem que usar uma saia que bate lá no pé, que ela não pode depilar a perna, que o homem não pode ir na praia, né? E essas barbáries aí, né, que no fim, né, você sabe disso, né, quem está há um bom tempo no Evangelho já ouviu algumas histórias, né? A gente começa a ouvir histórias e fica impressionado. No final, amado, todas essas leis, essas regras transformam muitos crentes em hipócritas, sabia? Né? Quem já não ouviu aquela história da família que o pastor falou, não pode assistir televisão? Aí o cara fez uma televisão que virava assim, era o armário. Aí quando chegava o pastor em casa, ele virava o armário, virava um armário, não era uma TV, né? O que é isso? Eu já vi cada história. Que não pode, isso aqui é do diabo, não sei o que, daqui a pouco crítica, né, a filmes, né? Lógico, a gente tem que ter um discernimento, é importante, né, mano? Tudo a gente tem que ter uma leitura espiritual, né? Mas a criança que ir lá, viu o Harry Potter lá, olha, né? Tudo bem, eu não estou defendendo nada disso, tá bom? Estou defendendo nada disso. Mas não podemos ser hipócritas, as crianças querem assistir, é curiosidade. O pai não deixa. Aí quando o pai vai viajar, a mãe pega escondido todos os filhos e leva para assistir. Transforma o quê, Sandra? Né, de crente em hipócritas. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Estou terminando. Olha, em tudo vos vejo o quê? Acentuadamente religiosos. Amado, quero te dizer que eu e você não fomos chamados para ser religiosos. Nós fomos chamados para ser crentes. Né? Pessoas que adoram, que amam a Jesus Cristo. Pessoas que querem viver, fazem um esforço. Eu faço um esforço, você faz um esforço, todos nós, para viver a graça de Deus. Viver essa liberdade com responsabilidade. Eu gosto muito desse pensamento, mano. Graça de Deus é uma liberdade que eu só posso viver se eu viver, André, com responsabilidade. Tudo me né? Tudo tem acesso a tudo, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém, nem tudo eu posso amar. Mas isso só com a mente transformada. Né? Então, o apóstolo Paulo começou a exortar aqueles homens lá. Falou assim: vocês são religiosos, né? Vocês não vivem nada, vocês vivem religiosidade. Olha, Atos 17, 29 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós não servimos a estátuas. Nós não servimos a ídolos. Nós não estamos seguindo ídolos, estátuas. Né? Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora que você conhece a verdade, agora que Jesus Cristo foi pregado, ressurreto, amado, notifica a todos os homens, em toda parte, o quê? Se arrependam. Voltem, né? Acho que tem um louvor. Voltem ao primeiro amor. Voltem a amar a Cristo. Versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Está falando de Jesus Cristo. Quando ouviram
32, da ressurreição de mortos, uns escarneceram. Tá? Então, às vezes você fala a palavra, tem pessoas que escarnecem, zombam, né? Ou estão debaixo de ministérios escarnecedores que zombam da palavra. Outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Outros falaram assim: olha, legal isso aí, Diácono Renato, mas olha, bora ver isso aí. Bora, vamos pensar a respeito disso. Né? Versículo 33, a essa altura, Paulo, o apóstolo Paulo, se retirou do meio deles. Versículo 34, houve, porém, glórias a Deus, alguns homens, algumas mulheres, algumas famílias, que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, essa expressão quer dizer um membro da tribuna, né? Fazia parte desse tribunal, que fazia julgamento de causas, uma mulher chamada Damares, e com eles outro mais. Então, alguns homens, ao ouvirem a verdade, zombaram. Outros disseram: uma hora vamos ouvir isso daí. Uma hora você nem fala disso. Agora não tenho tempo. Mas outros estiveram juntos e creram. Nós fazemos parte, amado, deste povo que ouviu a palavra, não zombou da palavra, não ignorou a palavra, não adiou as bênçãos. Nós ouvimos e seguimos a Cristo, o ressurreto. Palavra final, pensamento final, né? Aqui nessa pregação, trazido pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo: não há outro caminho nem outra forma da salvação, somente através e em Jesus Cristo e a sua graça. Importante, amado, não há outro caminho, não há outra forma de salvação a não ser através de Jesus Cristo e da sua graça. Diga glórias a Deus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Ele é a vida. Para você, amado, para mim, para nós, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele voltará para trazer juízo sobre este mundo, sobre os que zombam da fé, adulterando a palavra. A honra, a glória e o poder pertencem somente a Jesus Cristo. Somente a Jesus Cristo. Então, meu irmão, diante de tudo isso, não seja apenas um espectador. Creia na palavra. Viva a palavra. Você faz parte desses que o Senhor chamou para crer. Chamou para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé. Olhe para quem está do teu lado, nesses minutos finais, e diga assim: nós somos chamados para viver pela fé. Nós somos chamados para viver pela fé. Não por religião, não por lei, não por sacrifício, não por pagar o preço de forma interminável. Nós fomos chamados para viver pela fé. Recebe no teu coração, amado, mais uma vez, estamos debaixo de uma promessa maravilhosa. O Senhor nos cerca de um ano da tua bondade, amado, da sua misericórdia, do seu cuidado. E nós, todos nós aqui, e aqueles que creem, digam amém. Todos nós caminharemos sobre pisadas, né? Pisaduras, sobre pegadas que destilam fartura. Recebe, amado, bondade e fartura de Deus na tua vida. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor. Diga glória a Deus.